Hoje nós teremos a grata alegria de ouvir o nosso amigo, o Dr. José Chamelete, conhecido de todos. É sempre bom lembrar que o nosso amigo é médico, urologista e é estudioso da doutrina espírita. Obrigado, Lelis. Obrigado, boa noite a todos. Que a espiritualidade possa nos abençoar nessa noite. Um homem, uma pessoa, disse que frequentava uma casa espírita há 30 anos e que ouvia as palestras constantemente e que, com raras exceções, ele lembrava de alguma delas. E que ele estava desperdiçando, estava ocupando o tempo daqueles que levavam a instrução nas palestras ou nas outras atividades de instrução da casa espírita. Uma outra pessoa disse o seguinte: eu estou casado há 30 anos e minha mulher cozinha desde então. E com poucas vezes eu me lembro o que ela realmente cozinhou. Não por nenhum motivo especial, mas porque nós não nos lembramos mesmo. Mas, apesar de não lembrar, eu e meus filhos estamos muito bem nutridos. A nutrição física, material é necessária e a nossa nutrição espiritual também é. Palestras e as atividades da Casa Espírita servem não só para a instrução de conhecimento da doutrina, da nossa maravilhosa doutrina, mas principalmente pelo congraçamento que nós trazemos aqui, das nossas vibrações, dos nossos fluidos, das nossas boas intenções, da nossa boa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Não pensem que eu errei o tema, pensamento é vida, porque todos conhecem o livro de Emmanuel e Chico Xavier, de 1958, Pensamento e Vida. Não, eu apenas quis enfatizar. Nesse livro, nessa obra maravilhosa, eles nos mostram quanto que os nossos pensamentos, intenções e vontades são imprescindíveis para as realizações dos nossos intentos, para a nossa vida. Eles que, os pensamentos, os sentimentos, intenção e vontade, que realmente comandam as nossas necessidades e as nossas atribuições. O pensamento é vida e ele continua dessa maneira. O coração é a face da mente e o cérebro o centro das ondulações, gerando a força de pensamento que tudo se move. Por que diz que o coração implica-se na mente também? Porque o coração é realmente a mente espiritual, a sede dos nossos instintos, a sede dos nossos sentimentos. O coração é realmente o cérebro intuitivo, o cérebro que veio trazendo desde as nossas primeiras encarnações toda a bagagem espiritual, toda a bagagem de sentimentos e emoções que vivemos durante todo esse período. E é o coração realmente que nos salva de muitas situações, de muitos problemas que nós temos, onde haja a nossa intuição. O cérebro é o executor, o cérebro é o eficiente executivo material daquelas intenções, daqueles pensamentos, dos sentimentos que nós temos guardado no fundo do nosso subconsciente. Ou seja, o coração é o subconsciente. O coração é onde nós guardamos os sentimentos, onde guardamos todas essas nossas emoções. Daniel Goleman, no livro de 1994, Inteligência Emocional, ele diz dessa maneira: quando investigam por que a evolução da espécie humana deu à emoção um papel tão importante em nosso psiquismo,
Os cientistas verificam que em momentos decisivos ocorreu uma ascendência do coração sobre o cérebro, sobre a mente. Ou seja, vamos tentar explicar. Quando, por exemplo, uma criança, qualquer que seja essa criança, seja próxima ou não, cai no chão, a nossa reação é de impedir que caia, ou que está passando por um perigo, ou se quando cai já tentamos levantá-lo imediatamente, ou quando temos uma iminência de um acidente, nós nos colocamos na frente tentando impedir. Esse é o coração, essa é a emoção agindo. E nós, durante todas essas circunstâncias da nossa vida, nós vemos que esses impedimentos, esses acontecimentos se repetem constantemente. Ou seja, o nosso coração está agindo constantemente, está mostrando ao cérebro, quando ele não é capaz de fazer o julgamento imediato, o coração passa na frente e dá as ordens para que a nossa musculatura em geral faça a necessidade que tem que ser feito. Faça tudo que tem que ser feito. Então, ele continua, são nossas emoções que nos orientam diante dessas providências, diante das coisas importantes. Por exemplo, numa indecisão da pessoa com quem se casar e acasalar, nessa indecisão, quem realmente, quando a razão não lhe mostra uma solução, quem vai mostrar a solução é o coração, é a intuição. Falar, não, essa realmente pessoa é realmente que vai ser o pai ou a mãe dos meus filhos, com quem eu vou viver durante muito tempo, durante o resto da vida. Porque é da nossa cultura milenar, é da nossa cultura, desde das nossas primeiras encarnações, que nós estamos acumulando esse conhecimento instintivo de sentimentos. Vamos imaginar no tempo das cavernas, que nós angariávamos realmente as nossas emoções, engatinhavam os nossos sentimentos, que começamos a aprender os sentimentos de gratidão, os sentimentos de fraternidade, de união entre as pessoas e depois, posteriormente, de amor, que estamos aprendendo até hoje. Nós vamos aprendendo isso e o coração que vai sedimentando tudo isso. Então, existe essa intuição nesse momento, por exemplo, dessa situação do casamento, do acasalamento, vamos dizer, que serve realmente para a sobrevivência da nossa espécie, que é esse o motivo. E continua no livro dizendo o seguinte, o sentimento inspira, o sentimento que nos dá realmente a inspiração, o pensamento plasma a ideia que vem do sentimento. A palavra executa, orienta e o ato realiza. Lembramos da máxima espírita, cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornam palavras, eles se tornam atos, são as atitudes, são as coisas que fazemos durante todos os dias, porque realmente através desses sentimentos, desses pensamentos é que levamos a nossa vida. Essas atitudes, essas ações que nós fazemos constantemente se tornam os nossos hábitos. Nós estamos habituados a fazer isso, fazer aquilo, conforme aquilo que realmente nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Esse sentimento nos leva ao hábito, o hábito forma o nosso caráter. O nosso caráter leva à formação da nossa personalidade e, consequentemente, o nosso destino. O que estamos formando aqui de pensamentos, de cultura, de sentimentos, nós vamos resolver, nós vamos usar nessa encarnação e nas futuras, muito mais nas futuras. André Luiz nos diz que o pensamento é ação mentomagnética, é radiação da mente espiritual. Então, o pensamento é alguma coisa. O pensamento
é ponderável. Pensamento não podemos tangenciá-lo, não podemos pegá-lo, mas ele é ponderável. Ele é alguma coisa. Não é? O nada não existe. André Luiz nos diz, a ação mentomagnética da nossa mente que irradia alguma coisa para todos nós. Vamos pensar, então, na evolução do pensamento. Vamos entender que o pensamento nunca foi tão racional como é no ser humano. Nos seres vivos, ele existe sobre outras formas, e vamos entender também como um esboço de pensamento que existe no reino mineral, que existe no universo. Primeiramente como atração. E vamos pensar como atração a gravidade, a lei de gravidade. A gravitação que os astros orbitam em torno do Sol. É uma forma de pensamento, forma rudimentar de pensamento. Como a Lua interfere, por exemplo, na maré, aqui na Terra. Não é verdade? Ou como todos os astros, todos os planetas do universo entram em toda essa harmonia. Atração e repulsão. Assim como no reino mineral, as pedras e a água estão suas moléculas formadas, compactadas por uma lei de atração. Esse é o pensamento rudimentar deles. No reino vegetal já é um pouco mais evoluído, é a sensação. As plantas que nós temos se viram para o sol procurando a luz, é heliotropismo, fototropismo, fincam raízes mais profundas buscando água. No reino animal, a emoção. A emoção é o pensamento truncado dos reinos animais, do reino animal. Os animais domesticáveis são domesticáveis nós dominamos a emoção deles. A emoção do instinto, do impulso. Eles são domados dessa maneira, domesticados dessa maneira. Através dos seus instintos, dos seus impulsos. E no reino hominal, que é o nosso, dos humanos, é a inteligência. É a sede dos nossos pensamentos. Há 500 anos antes de Cristo, Platão escreveu um livro chamado A República. E nesse livro, A República, Platão coloca essa chamada alegoria ou mito da caverna, de modo a explicar a nossa ignorância por que passamos. Não a nossa ignorância de desconhecimento, não de burrice, de desconhecimento das coisas que nós achamos que realmente conhecemos alguma coisa. Então ele coloca da seguinte maneira, e vamos imaginar que toda essa casa espírita seja uma grande caverna. Essa grande caverna em que todos vocês estão presentes nessa caverna, e eu também virado para lá, e todos nós não conseguimos nos virar para trás, só vemos aqui na frente as sombras que são projetadas através da abertura da caverna, que fica do outro lado lá na entrada da caverna. Então a luz é projetada e nós aqui todos vemos apenas sombras passando, os vultos passando e começamos a interpretar. Então começamos a dar nome às sombras. Aquilo ali é uma coisa, isso é A, aquilo ali é B, aquilo ali é outra coisa. Então nós começamos a ter ideias acerca daquilo, sendo que realmente nós estamos vendo apenas sombras. É mais ou menos aquilo que a espiritualidade nos diz, que nós vivemos nessa materialidade, nessa dimensão material, não temos a ideia realmente do que são as coisas, porque nós somos, aqui como encarnados, nessa fase material, nós temos apenas uma noção muito vaga do que seja o mundo espiritual. O mundo espiritual projeta-se muito mais fantástico, muito mais amplo, muito mais aberto, muito melhor, vamos dizer assim,
E nós temos apenas uma faixa. Na nossa faixa vibratória não conseguimos entender muito pouco disso. Nós não conseguimos ter realmente a grande dimensão do que são as coisas, das cores mais vivas, das coisas mais intensas, dos sentimentos mais aplicados que existem no mundo espiritual. Nós temos uma pequena ideia disso. Nós vivemos, como Platão disse, no mito da caverna, numa alegoria, numa ignorância muito grande. Em Leon Denis, do Grande Enigma, ele nos diz exatamente isso. O pensamento, a intenção, a vontade divina é o motor único, eterno, universal. Tudo é regulado, objetando a perfeição, a progressiva perfeição. Nós vamos entender, dentro da ciência, que todos os processos que existem, os processos biológicos, os processos químicos, físicos, gravitacionais que existem no universo, todos eles são programados, porque sorte não existe, todos eles são programados para a progressão, para a perfeita progressão, como Leon Denis nos diz. Todos os processos químicos, como por exemplo respiração celular, como por exemplo os nossos aparelhos circulatórios, desde as mais ínfimas espécies, as mais pequenas espécies biológicas que existem, de lá para cá existe, desde a ameba, vamos dizer assim, existe toda essa progressão de todos esses sistemas para atingir uma perfeição no nosso corpo físico atual do homem. Leon Denis, em outro livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Só o pensamento não existe, precisa ter a vontade, precisa ter a intenção. São forças que agem no meio ambiente. A nossa vontade. No Livro dos Espíritos, já no primeiro capítulo, que é Deus, os Espíritos respondem a Kardec que Deus criou o universo por sua vontade. Não foi por desejo, não foi por capricho, porque desejo e capricho são apenas vontades, por exemplo, de mulher grávida no meio da noite, de comer jaca. Isso é desejo, isso é capricho. A vontade divina não, a vontade divina é firme. Tanto é que em quase 14 bilhões de anos, o universo não regrediu, só progrediu desde então. Então Deus criou com sua vontade realmente firme de acontecer as coisas. E é acompanhado, ele ressalta, André Luiz, que é acompanhado pelo sentimento. O sentimento existe juntamente com o pensamento ou até antes. A Gênese, Kardec faz um ensaio a respeito dos elementos gerais do universo e diz que além de Deus existe matéria e espírito. O que não for espírito é matéria, o que não for matéria e espírito é Deus. Então nós estamos aqui entre matéria e espírito iluminados por Deus. Na ciência também existe esse conceito, não como espírito, mas como energia. Matéria e energia. Matéria é energia coagulada, energia condensada. E energia, vamos pensar assim, energia é a matéria rarefeita, na sua forma mais ínfima de percepção. Então vamos pensar o seguinte, essa mesa de madeira, essa madeira veio de uma árvore, ou de várias árvores pelo tamanho dela. Essa árvore realmente ela é um vegetal. Como sendo vegetal, ela tinha vida, ela tinha princípio vital. Ela tinha realmente vitalidade, ela crescia, fincava raízes. Não é como uma pedra que está lá feita e nunca mais, não vira mais nada, só fica daquele tamanho mesmo. Tá? E esse vegetal, se tinha vida, ele era formado, entre outros elementos, mas basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Toda vida, todo ser vivo tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, além de muitos outros. Bom, então essa árvore, ela foi
cortada, virou uma mesa. E onde estão esses elementos que a constituem? Onde estão esses elementos químicos? Eles estão realmente aqui. Obrigado. Eles estão realmente aqui, junto com a mesa. Não tem mais vida, mas eles estão aqui. Eles não se perderam no meio do caminho. Não existe essa perda. Agora, se fizermos o seguinte, se pegarmos um pedaço de madeira, não essa mesa, mas um pedaço de madeira, e atearmos fogo nele, o que vai acontecer? Essa madeira vai se queimar por inteiro e não vai sobrar absolutamente nada. Um pouco de cinza. Mas virou fumaça. Mas a matéria foi preservada. Onde está o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio? Está no ar. O ar que nós respiramos tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, entre outras tantas coisas. Lavoisier nos disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqueles elementos que estavam na mesa estão no ar, disponíveis para formar outros elementos, outros compostos, outras vidas também. E a energia? A energia veio com a combustão da madeira. Ela produziu energia e produziu seus elementos. Então, assim como existem os elementos gerais do universo, a ciência está junto com isso também, mostrando que existe a matéria e a energia. Então, Kardec diz o seguinte, o princípio elementar do universo, que é o fluido cósmico ou fluido universal, ele assume dois estados distintos, de eterização ou imponderabilidade, que é próximo à energia, e o estado de materialização ou ponderabilidade, que é, por exemplo, essa mesa compacta, essa matéria compacta. Mas, por exemplo, o ar já é rarefeito, nós não conseguimos vê-lo, mas ele existe. Fluido cósmico universal, nós também não vemos, mas ele existe. Essa mesa formada de carbono e outras coisas, se pegarmos a molécula de carbono, né, e dividimos, vamos ter o núcleo do átomo de carbono, o próton, o nêutron, os elétrons, e outros elementos infinitesimais, que nós não conseguimos nem ver com esses microscópicos mais que modernos, que são os quarks. Que é próximo, vamos pensar assim, é próximo daquilo que Kardec está dizendo. Que existe os elementos da imponderabilidade, a imponderabilidade do elemento geral do universo. E que desse elemento geral do universo, tudo é formado de exatamente disso. De formas estruturais, de formas compactadas, de formas moleculares complexas. Todos nós somos produtos do fluido cósmico universal. Bom, então estamos todos no mesmo barco, na mesma bacia. Todos somos iguais, estruturadamente diferentes, mas com o mesmo princípio. E ele continua na Gênesis, sendo os fluidos o veículo do pensamento, que se o pensamento, lembra que eu disse pensamento é alguma coisa, irradiação da mente, a radiação eletromagnética da mente, sendo os fluidos o veículo do pensamento, ele atua, o pensamento atua sobre os fluidos, assim como o som sobre o ar. O som que vocês estão ouvindo daqui, ele é direcionado a todos através de ondas. Ondas curtas, ondas mais longas, ondas de vários tamanhos, de várias frequências, conforme o timbre, conforme o nível da harmonia, mas o ar que está carregando esse som. E Kardec, na Gênese e a Espiritualidade, nos diz que o pensamento também é levado pelo fluido, assim como o ar, assim como o som é levado pelo ar.
Já em Evolução em Dois Mundos, ele fala que, então, isso exterioriza, a mente exterioriza os produtos que elabora na usina mental. Ou seja, o nosso cérebro, André Luiz coloca como se fosse uma usina, geradora de energia. Nós estamos produzindo energia. O cérebro, vamos dizer que tenhamos, cada um de nós, aí 70, 80, 90 quilos, o cérebro pesa 1,5 kg. Mas ele consome energia de em torno de 10 a 15% daquilo que o corpo todo consome. De água e oxigênio e glicose que tem a necessidade, é muito grande, proporcionalmente muito grande. Então, realmente, André Luiz diz que ele é uma usina, e é realmente uma usina de produção. Produz toda essa irradiação que se esvai no meio ambiente. E nós influenciamos, assim como o som influencia as pessoas, dá impulsos elétricos no nosso cérebro, os nossos pensamentos também estão sendo veiculados na Assembleia que estamos presentes. Ainda, voltando no pensamento e vida, só a vontade é suficientemente forte para sustentar essa harmonia. O nosso pensamento tem essa vigora, essa qualidade dele, desde que haja a nossa vontade, a nossa intenção. Quanto maior a vontade, maior a intenção, maior o efeito do pensamento. Olha lá. Ainda no pensamento e vida, o cérebro é o dínamo que produz essa energia mental. No entanto, a vontade é que tem o controle do pensamento. A vontade é a inteligência aplicada à ação. A vontade não é desejo, não é volição. Isso é definição de vontade em psicologia. A vontade, porque a vontade implica numa decisão. Volição é uma decisão imediata, uma reação frente a alguma coisa. É uma decisão quase que instantânea. Consciência e intencionalidade. Amit Goswami, em 2004, ele escreveu um livro chamado A Física da Alma. Ele é um físico quântico indiano radicado nos Estados Unidos. E ele conta nesse livro, interpreta o experimento que foi feito numa universidade nos Estados Unidos por um neuropsiquiatra, aliás, neurobiólogo, também neuropsiquiatra, neurofisiologista, desculpe, mexicano radicado nos Estados Unidos, numa universidade, que ele fez um experimento do seguinte modo. Ele pegou 5 pessoas, colocou aqui A, B, C e D. Tá? Dessas 5 pessoas, 2 eram pessoas que estavam acostumados a meditar profundamente, quase que profissionais. Né? Se é que existe essa profissão de meditador. Né? Então colocou o A e B, vocês vão meditar juntos, vão se concentrar, vão se intercalar mentalmente, vão se entrosar mentalmente durante 20 minutos. Os outros 3 vão ficar vendo, vão ficar apenas de cobaia, apenas isso. Né? E ele colocou controle de eletrodos de eletroencefalograma na cabeça de cada um dos 5. Tá? Depois desses 20 minutos que eles se concentraram, ele fez uma outra coisa. Colocou cada uma dessas pessoas, com seus eletrodos na cabeça, num aparelho, num dispositivo que se chama gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday impede toda entrada ou saída de onda eletromagnética. Que ele queria realmente bloquear o pensamento. Ele queria bloquear o que eles estavam tentando entender da telepatia. Queriam bloquear, conseguir bloquear o pensamento
através dessa gaiola de Faraday. Aí no primeiro sujeito que tinha meditado junto com o outro, eles começaram a disparar estímulos luminosos nos olhos dele. Logicamente que todo estímulo, qualquer estímulo, é detectado no cérebro de todos nós, através de ondas, variação de ondas cerebrais. Nós temos 5 tipos de ondas. Agora nós estamos usando as ondas beta. Né? Numa oração, estamos usando onda alfa. Né? Numa atividade de muita concentração, estamos usando onda teta, que são de maior frequência, grande frequência. E tem mais 2 outras ondas, onda delta e onda teta. Também essas ondas que são mais baixas ainda, de frequência mais baixas ainda. Tá? Então, com esse estímulo luminoso, o eletrocefalograma de cada um deles, desse primeiro sujeito, mostrou que existia aquela reação, existia aquela resposta cerebral. O cérebro começou a emanar ondas, e ondas todas. Né? E no sujeito que estava junto com ele, que se concentrou e meditou junto com ele, também aconteceu a mesma coisa. Embora não tenha recebido o estímulo luminoso, mas aquele em que ele estava, que ele interagiu, recebeu o estímulo e ele também, consequentemente, recebeu o estímulo. Os outros 3, logicamente que não. Né? Então, Amit Goswami, ele faz o seguinte comentário a respeito disso, né? que isso podemos até translocar para a comunicabilidade dos espíritos. Tá? Ele fez experimentos em torno de física quântica, mas ele entende que só houve realmente essa captação do estímulo luminoso no cérebro do segundo sujeito, porque existia a intencionalidade antes programada para que acontecesse isso. Isso na vida prática normal nós podemos entender como, por exemplo, uma mãe que sabe realmente qual é a situação do filho. Sabe que o filho está longe, mas sente alguma coisa, se tem alguma coisa, algum problema, principalmente, quando existe alguma coisa negativa, ela já pensa. Fala, aconteceu isso, filho. Coisa que rotineiramente acontece facilmente com qualquer um de nós. Desde que exista essa ligação, essa vinculação de intencionalidade e consciência. No mundo maior resume muito bem essa apresentação. O instrutor Calderaro diz a André Luiz, em 1948, que a nossa casa mental se divide em 3 níveis. Um sótão, a parte social, a parte normal da casa, a parte habitável, e o porão. Ele diz o seguinte, que o porão, vamos passar o desenho, é dividido então em subconsciente, que é a parte do porão, que é o passado nosso, onde está a base de todos os nossos aprendizados sentimentais, os nossos aprendizados não só intelectivos. A parte social da casa, a parte habitável, onde está o consciente, que é o nosso presente, e a parte do sótão, a parte superior, que é o nosso superconsciente, que é o nosso futuro. Então ele diz o seguinte, no primeiro, que é no porão, temos a residência dos nossos impulsos automáticos. Isso que eu disse lá no começo, que nós viemos trazendo esses impulsos, esses aprendizados de automatismos, desde as nossas primeiras encarnações. Tantas e tantas encarnações, nós sedimentamos esses automatismos, e hoje, realmente, aquilo que nós somos é resultado de todos esses hábitos adquiridos durante todas essas encarnações. A residência dos impulsos automáticos simbolizando o sumário vivo dos nossos serviços realizados, de tudo que nós fizemos, todos esses aprendizados emocionais, desde a época em que andávamos nas cavernas, que lutávamos contra leões, na época de caçadores e coletores.
Naquela época nós saímos para caçar, né? Hoje não tem mais jeito de sair para caçar. Ou saía para coletar, para buscar frutas, buscar comida no mato. Hoje não tem mais jeito. Então hoje, em vez de caçar e coletar, nós vamos ao supermercado todos os dias. É mais fácil, mais prático, muito mais caro, mas é mais fácil, menos perigoso. Aí ele continua, no segundo andar, que é a parte social, a parte habitável da casa, localizando o domicílio das nossas conquistas atuais, daquilo que nós estamos produzindo hoje, os serviços que estamos produzindo hoje, que se erguem, consolidam as qualidades nobres que estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo está consolidando aquilo que nós já fizemos, ou nós estamos tentando mudar os hábitos, que é a nossa necessidade, mudança de hábito, a nossa melhora. O verdadeiro espírita se reconhece pela transformação que faz e pelo esforço que realiza em mudar os hábitos ruins para hábitos bons, e melhorar suas qualidades, melhorar suas aptidões, melhorar suas faculdades. E no terceiro andar, que é o sótão, o andar superior da casa mental, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Aquilo que nós estamos predeterminados a atingir, que é a angelitude. Que Deus nos deu como o único determinismo, é chegarmos à perfeição, à quase perfeição. André Luiz, ainda no Mundo Maior, 1948, diz isso. O princípio espiritual viajou do impulso para a irritabilidade. Eu interpreto esse impulso como eu disse no começo, a gravitação. Para a irritabilidade, os seres unicelulares, primordiais, primevos da nossa evolução, eles evoluíram pela irritabilidade. Não é irritabilidade, não é raiva, não é nada disso. É irritabilidade das coisas, do meio ambiente em que estavam. Então eles captavam moléculas disso, essa molécula era boa, não era, eram descartadas ou aproveitada. Então o princípio espiritual passou do impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, presente no reino vegetal. Como eu disse, o geotropismo, o fototropismo, da sensação para o instinto, no reino animal. Que os animais racionais têm o pensamento truncado, não é um pensamento contínuo como o nosso, que podemos prospectar, podemos prever, podemos premeditar, podemos ter todo o controle sensorial daquilo que existe no nosso meio ambiente. E, consequentemente, passou do instinto para a razão, que é a nossa inteligência. Hoje nós temos essa inteligência graças à evolução. Ela não começou do nada, ela começou num progresso. Conforme eu disse no começo, que Leon Denis diz, tudo tende para a progressiva perfeição da espécie espiritual. Acabou? Emmanuel completa esse pensamento dizendo o seguinte: educa-se, ou seja, controla-se a irracionalidade, que vamos dizer, é o homem primevo, nossas primeiras encarnações, quase que éramos irracionais. Controla-se essa irracionalidade, educa-se a irracionalidade e teremos a inteligência, que é o nosso nível atual. Educa-se, controla-se a inteligência e teremos a humanização, a civilização, a civilidade, ou seja, a inteligência com o uso adequado do sentimento, do bom sentimento, do amor, da gentileza, da gratidão. Controla-se, educa-se a inteligência e terá a angelitude, que é nossas futuras encarnações, que é a nossa casa mental superior, o sótão de todos nós. Muito obrigado pela atenção.